Podemos começar? Juliara, pode nos dar uma ideia aí da palavra autonomia, alguma coisa que você registrou no seu caderno? Não sei, você que a ecologia é o estudo da casa, né, que é conectada e que é autônoma na sua dependência relacional. Então há um equilíbrio, né, no ecos, dependente de suas relações dinâmicas, onde cada uma pode ser autônoma, mas dependente do todo, né, do ecos. Assim como o todo, o ecos, né, é dependente dessas relações. Eu escrevi mais algumas coisas. Quem é que gostaria de dar uma contribuição sobre o item autonomia? Zine? Você falou em autopoieses? É uma coisa que acho que une essas duas palavras, né? E se for estudar um ecossistema, a energia que faz mover esse ecossistema, que passa de um nível trófico para o outro, faz com que esse ecossistema se autocrie, se autodetermine e se autorreproduza, organize. E também isso é resultado da interação que ocorre nele, puxando um pouco as palavras, também por causa dessa organização que tem, né? Sobre autonomia, só pode ser, né? Eu falei um pouco das duas, da ideia das duas, claro. Essa interação que está presente em todos os fenômenos, né? A ideia de que, né, temos a ideia de unidade ambiente, eu puxei aqui, não sei, de que todos somos autônomos, mas também estamos inseridos no ambiente, né? Da mesma forma, na célula, no tecido menor, no sistema. Todos eles têm essa ideia das lógicas da ecologia também regendo, né? E a interação disso da organização do vivo, da vida, né? Desde a célula à biosfera, né? Ok? O povo quer comentar? Essas palavras que eu falei na autonomia, aí na ecologia o eco, que é um sistema, né? E também a biologia, que vai ter um ecossistema. Aí, junto com a autonomia, é um sistema no meio ambiente, um sistema autonomo no meio ambiente. E como o Gamulé fala no Zumbi, é um sistema autônomo que funciona também por necessidade de energia. E a energia dele vai vir do meio onde ele está, do sistema onde ele está. Aí, um sistema não pode ser autônomo se não faz parte do sistema. E um sistema, um meio ambiente, porque vai dissipar energia, ele tem que receber energia para continuar a funcionar, senão vai parar de funcionar. Aí essa energia vai vir do meio onde o sistema está funcionando, onde ele está. Aí mostra que dentro da autonomia tem uma dependência do sistema também, do meio ambiente onde fica. Aí vai que não autonomia sem dependência e não tem dependência sem autonomia. Na eco e autonomia tem uma relação de dependência com a autonomia que se funciona entre os dois. Okay? Bom, a ideia é que hoje a gente consiga transcender, nitidamente. Transcender significa a gente não abandonar, mas entender um certo conceito e avançar. Nós estudamos na pedagogia do viver que a autonomia é uma lógica constituinte da matéria viva e que ela pode ser plenamente compreendida pela teoria da autonomia. Que nos diz que os seres vivos têm uma capacidade de se autodeterminar, de se
organizar, de se autorreplicar, que é próprio deles. Essa teoria vai nos explicar, digamos, a determinação para a vida, da própria vida. Então, a vida, ela, né, se determina para viver, para se reproduzir. Na mesma pedagogia do viver, nós estudamos a lógica da sustentabilidade dos ecossistemas, que já não resulta da lógica autonomista de cada ser, mas que considera a existência dos seres vivendo em conjunto no ecossistema. E que essa lógica, ela pode ser entendida, bom, pela teoria da sustentabilidade, que envolve os conceitos de neuroentropia, resiliência e homeostase, cada um dos seus respectivos princípios. Na pedagogia do viver, nós estávamos preocupados em mostrar que existe uma lógica constituinte das matérias. Agora, na pedagogia do complexo, nós estamos interessados em perceber a relação entre essas lógicas e passar para um nível, bom, vamos dizer superior, mas um nível mais avançado de reflexão. Por exemplo, com este livro, A Vida da Vida, Morin vai nos trabalhar essa ideia que a Juliara colocou e enfim, todos vocês colocaram de forma bastante simples, que é a autonomia, que é uma característica dos seres vivos. Ela se relaciona com a ecologia dos territórios ecológicos, constituindo uma relação de complexidade. Quando você concebe que o auto, a autodeterminação, precisa ficar relacionada com a disponibilidade de nutrientes, tu ecologizou o auto, certo? E está dizendo, olha, você é auto, só que não é independente. Você é auto na dependência. Então a autonomia, essa palavra das mais lindas que o espírito humano já construiu, assim como liberdade, toma sentido com esse livrozinho. E a partir desse sentido, você, como um pesquisador, vai sempre poder dizer: só existe autonomia com delimitação do espaço onde você pode ser autônomo. Com clausura operacional. Com clausura operacional, se quiser mais preciso, claro. Sim, tá certo? Porque nós podemos fazer isso, certo? E aí você tem que buscar exemplos, estratégias pedagógicas para mostrar isso. Não existe de outra forma. Você pode afirmar, mas não precisa afirmar o negativo. Eu não gosto. Aqui entre nós a gente pode falar. Não existe autonomia sem clausura operacional. Ou seja, não existe autonomia sem ecologia. Porque é a ecologia que te puxa para frente, entre aspas. Ok? Bom, essa é a dialógica complexa da natureza viva. Ponto. Repete aí. O que é a dialógica complexa da natureza viva? Eu? É? O que é? É. Acredito eu que seja essa autodependência Pronto. entre Ecológica. seres e pronto. Já está dando uma ideia. Já está dando uma ideia. autodependência eu gostei. É isso Só aí. para enfatizar. É. Autodependência. Só que o Morin vai nos dar uma quantidade muito grande de elementos para definir esse auto. Então é auto, eco, mas é também ontogênico, porque depende de cada. É fenótipo, porque depende da. É também egóico, porque
porque depende também das opções de cada um. Então, é uma complexidade em função da quantidade de relações que define essa autodependência. Não é uma coisa assim, dada e acabada. Ok? Veja os filhos para com seus pais. Veja os filhos para os seus pais, veja os povos para os seus, suas culturas e suas línguas. Meu Deus. Então, é claro que um livro desse, como o primeiro, emociona. Na medida em que tu vê que ele está te dizendo coisas que fazem a tua cabeça, fazem o teu espírito. E você pode sair pelo mundo aí, mudando. E a cada vez que tu muda, tu já se mudou antes. Né? É para ler ouvindo Kennedy, né? Pode ser, mas pode ser um blues rasgado também, ajuda, por favor. Por sinal, eu estou saindo esse fim de semana, eu vou pegar um blues longe. Claro. Então eu queria agora que vocês acompanhassem aquilo que eu vou estar mandando para vocês por escrito, certo? Neste livro aqui, não dá para começar pelo fim, como eu sugeri. Realmente o livro é diferente, ele não fez a síntese que fez lá no primeiro. Então a minha sugestão é que vocês comecem pelo começo mesmo. Então a ideia é que já comece lá pela página 21, que é a introdução da primeira parte. E aqui na página 21 tem uma relação que, bom, que é simples, simples. Aliás, eu quero acabar depois o texto falando da relação entre simples e complexidade, nas palavras de Paulo Moore, mas que para nós que estamos trabalhando com a pedagogia da sustentabilidade é um ponto de partida excelente, aquilo que eu e o Pedro estávamos conversando. A ideia de buscar o vivo, ele parte da célula à biosfera. Então, a palavra biosfera, ela nos invade. Tu tem que trabalhar isso de forma, claro, consciente, tu tem que estudar, tem que ter esse conceito de biosfera. Assim como a gente tem mais ou menos o conceito de célula, claro que a gente trabalha lá no primeiro ciclo, mas a gente não trabalha o conceito de biosfera com a mesma intensidade de horas que a gente trabalha o conceito de célula. Então, o Mohan é assim, ele puxa o tapete. O que ele está dizendo, Luiz? Ele está dizendo, olha, meu amigo, você não estuda a teoria da célula, passa anos e anos estudando a célula, mas a gente tem que aplicar a mesma quantidade de horas para estudar a biosfera. Acabou? Acabou aqui. Isso é radicalidade. É isso que eu gostaria que vocês levassem para a gente numa universidade que equilibrasse os temas, sabia? Não estou dizendo com isso que o estudo da célula não é importante. Não estou dizendo isso. Agora, vamos estudar a célula? Vamos. Mas com a mesma quantidade de horas nós vamos estudar o conceito de biosfera. Cara, isso me arrepia, cara. Se tiver uma universidade assim, uma escola primária assim, claro que a gente vai estar gerando novos seres. Então ele começa assim, isso é muito bom. Bom, na página 22, ele vai sugerir de forma clara
que a dimensão ecológica é a terceira dimensão do humano, Diego. Então são coisas assim que radicalizam um autor. Então ele vai dizer que o humano, ele é o indivíduo e é também a espécie, ok? Claro, cada um de nós somos seres humanos e cada um de nós somos humanos. Né? Ele vai dizer, não, olha aí, não acaba aí a definição dele. O humano tem uma terceira dimensão. E no final, eu vou dizer para ele que ele sugere uma quarta dimensão. Mas vamos ficar na terceira. Ok. Ele vai dizer que é a terceira dimensão. Então significa o quê? Lá na escola do primário, lá na universidade, quando a gente estiver dando a dimensão do humano, ao humano, ele é um ser que tem livre-arbítrio, ele é um ser que pensa, autônomo, e ele também é um coletivo, somos seres humanos. Está faltando uma perna nessa história, que é a dimensão ecológica. Então, tu é indivíduo e tu é espécie num ecossistema. Opa! Ninguém falou isso pra gente. Então, o conceito de ecossistema, e aí você vai ter novamente que passar da célula à biosfera, passando pelos biomas, passando pelos mares, pelas florestas, tudo isso. Para chegar na biosfera, você tem que passar por todas essas definições intermediárias. Essa é a consequência da complexificação. E o legal de fazer essa ligação, né, do ser com o ambiente, né, dessa não desconexão, é que a partir do momento que a gente sai da biosfera, a gente precisa criar uma biosfera artificial para a gente. Sem dúvida. É só assistir o último filme da Bullock para ver. Gravidade. Ah, isso? Gravidade? Não. Passando imaginando isso aí. Ah? Esse filme acabou de lançar? Não. Gravidade? Ganhou quase todos os Oscars. É novo. Passa um mês. Não. Esse ano passado. Gravidade? É, concorreu ao Oscar. É novo. É porque tem um filme chamado Gravity, que é antiguíssimo. Ah, não. Entendeu? Mas Esse aí é o que você está falando, é o que ela está perdida no espaço? Bom, não tem como voltar para a Terra. Mas ela consegue. Tá, isso sim. Mas como não saber que tá? Não, mas eu não disse que ela chega viva. Ela consegue agora. Então, sabe? Boa. Mas o filme eu acho que podia explorar mais essa Sem dúvida. dependência. Aqui tu me falou, eu me lembrei que a gente tem que levar junto a biosfera. Né? Ok. Então aqui eu estou dando uma dica para vocês, que vocês trabalhem esse pernário entre indivíduo, espécie humana, né, e ecossistema. Então o humano é indivíduo, é espécie e é ecossistema. Como fazer isso do ponto de vista educacional? Como trabalhar isso? Essas são as questões da pedagogia da complexidade. Esqueceram de inserir isso aí? Esqueceram de mim. Bom, aí na página 25 vem uma das coisas mais lindas que eu tenho falado há tempo, por isso que o meu prazer de trazê-lo. Ele vai dizer com todas as letras. É uma maravilha que exista organização quando o excesso de diversidade, o excesso de desordem, a ausência de um aparelho central, deveriam logicamente impedir toda a organização. Mas tem como caracterizar excesso de diversidade? Nesse caso, que sentido que ele quer dizer esse excesso de diversidade? Tu olha para o mangue, tu olha para a biosfera, onde é que está o motor da biosfera? Onde é que está o comando central da biosfera? Não existe. Tem a relação. Não existe. Tá certo que hoje a gente entende que o Polo Sul tinha uma certa, né? Agora o Polo Norte também está começando a ficar com a camada de ozônio rompida, né? Então, enfim, tu tem como, mas dizer que tem uma chave central, não tem. Tu pega uma floresta, vai dizer que a Amazônia, onde é a chave central da Amazônia? Onde é ligar ou ligar? Não tem. Os ecossistemas não possuem comando central. Não possuem Botão.
Não adianta querer estar Não adianta procurar o centro. Você pode repetir o que você falou? Claro. É uma maravilha que exista organização. Ele está se dizendo, meu Deus, existiu uma organização, uma coisa maravilhosa. Quando o excesso de diversidade, o excesso de desordem, a ausência de um comando central, deveriam logicamente impedir toda a organização. Porque nós dominamos um carro, dominamos uma universidade, meu Deus, dominamos um país. Né? E como é que nós dominamos? Homogeneizando, tá certo? Tendo botão de entrada e fechadura, que eu só entro aqui porque foi autorizado, e vocês também. Né? Quanto mais iguais nós pudermos parecer, cara, olha aqui, ó, o chinelo aqui, o sapato ali, tudo parecido ali, ó. Ah, não, meu também. Aí é diferente um pouquinho. Aí meu é. Porque tu é bailarina, então não, já. Já é de outro plano. Não, mas como assim eu tô excluída? Não, tu é diferente. Então, É diversa. Claro que é bom, é ótimo. Só isso que tá falando. Mas então, deixa eu continuar. Então, presta atenção nisso aqui, Maria, que é por isso que eu estou falando desse parágrafo especificamente. Que não esteja reduzida a sua expressão mais simples, mas pelo contrário, dirigida para a sua expressão mais complexa. Que seja complexa precisamente porque nela a unidade e a diversidade extrema, a ordem e a desordem extrema, a solidariedade e o antagonismo extremo. Esse antagonismo aí a gente tem que ver entre aspas. Agora que vem a frase. Não só coexistem, mas também estão ligadas por uma necessidade. Então, Mohan vai trabalhar as próximas 400 páginas. Qual o número dessa página você falou? 25. 25. Ele vai trabalhar as próximas 400 páginas para explicar que a complexidade do vivo, Eduardo, é uma necessidade do vivo. Não é uma coisa gratuita. Não seria que a organização do vivo tem necessidade de diversidade? Tem necessidade da complementaridade, tem necessidade do não controle, tem necessidade dessas coisas para ser o que é. Senão ele não seria ser outra coisa. Uma coisa interessante. O primeiro cara que se diz anarquista é um inglês, 1850 que ele agia. Ele era um dos únicos anarquistas que falavam de lei. Ah, a lei faz bem. Vários outros falam que não, a única lei que a gente segue é a lei da natureza. Faz sentido. Mas ele falava lei, mas sempre ele falava da necessidade vinculada ao termo lei. A necessidade, ele falava mais do que lei até. Mas quando ele fala de lei, dá a ideia de necessidade. O nome dele é Jean-Pierre Proudhon. Proudhon, certo. Então, a ideia que o Mohan dá nessas primeiras páginas, eu queria que vocês compreendessem, de que ele traz essa ideia que eu falo de forma mais assim, humilde, que é a questão da dependência. Nós somos livres na dependência, nós somos autônomos na dependência. Então, a dependência vai gerar o semestre que vem, não, o ano que vem, a teoria do cuidado, a pedagogia do cuidado. A pedagogia do cuidado é a pedagogia que parte do pressuposto de que nós somos seres, desde o nascer até o morrer, dependentes. E é claro que toda a degradação é resultado de uma visão de independência, de individualismo, de que você não depende de nada. Esse termo é um termo que dá para confundir bastante. Qual? Independência. Independência ou morte. Pô, olha só, cara. Independência ou morte.
Somos pessoas que morremos, então somos dependentes. Aí é que está, inverte. Dependência ou imortal. Não, vida, porra! Sem dependência ou morte, cara. Nós estamos fora dessa. Dependência ou Seria ele, né? Mas a independência ou morte. Então, ou tem que inverter também. Porque independência e morte. Quem fica independente morre. Mas aí é que está, nós temos que trabalhar com cuidado, porque a dependência ela tem um histórico político muito ruim. Então a gente tem que trabalhar com cuidado, certo? Senão vão sair por aí dizendo que nós somos Professor, dependistas. no meu... Tem que ter cuidado com a linguagem, né? Tem que ter cuidado, A claro. independência da máquina para vários contextinhos e jeitinhos de entender diferente. Claro, mas aí é que está, nós precisamos ter cuidado no uso da palavra, mas nós temos que nos aprofundar, porque ficar dizendo que tem que ser independente é um erro, do ponto de vista da complexidade. Nada! Eu diria até impossível. Pois aí é que está, nada que é complexo é independente. Por acaso pegando a independência ou morte, por acaso somos independentes do sistema hoje? Professor, os países então eles não têm de ser independentes, eles não têm que buscar a sua independência. Eles têm que buscar o quê? Não, eu sei. Não. Eu sei que está falando isso. Professor, eu estou colocando isso. Estou construindo um raciocínio. Se a gente tivesse que desconstruir essa palavra da dependência no contexto da dependência dos países, que palavra a gente usaria? Autonomia. Soberania. Soberania é o que se usa para dizer autonomia. Os países têm que ser autônomos. Soberania é um termo de relações Tudo internacionais. bem, eu peço para vocês atenção, cuidado, invenção, inovação. Acho que é mais complexo. Certo? É isso que nós precisamos, cuidado. Por exemplo, tu usou uma palavra muito forte na pedagogia, que é a desconstrução. Mohan vai nos mostrar que não existe. Que não tem como tu ir contra a flecha do tempo, não tem como tu desconstruir. Você pode se despir, mas jamais você voltará a ser o que foi ontem. Entende? Não tem como isso. Então, nós usamos muito na pedagogia essa ideia de desconstruir ideias, reformar, reconstruir. Não existe isso na natureza. E é claro, eu estou convidando vocês a pensar em novas palavras a partir da complexidade, porque Mohan nos estimula a inovação. Mohan nos estimula a inovação. A inovação e a criação de frases. Eu vou pedir para vocês estar construindo frases dialógicas do tipo a complexidade da natureza e a natureza da complexidade. Agora, a complexidade da vida e a vida da complexidade. Seja lá o que significa isso, mas é isso que eu quero que vocês pensem. Não significa, Pedro, já estou avisando, desconstruir nada. Fique com as tuas ideias, deixa elas lá, transcende-as. Você não precisa deixar de ser nada. Apenas deixe de usar algumas palavras que você vai dizer em que momento elas deixaram. Ou seja, o desapego aqui é uma palavra forte, o desapego, o conceito de desapego. Por quê? Não porque você fez um julgamento, não, simplesmente porque ela deixou de ser útil para que tu mostre aquela nova realidade. Assim como nós nos desapegamos do cigarro, 20 anos atrás todo mundo aqui estaria fumando. Aqui na sala. Sim, claro. Dentro do avião. Dentro do avião. Todo mundo, a filosofia, a política, a liberdade e o cigarrinho, porque fazia parte. Daqui 10, 20 anos, nós estaremos completamente desapegados da carne vermelha. Aliás, nós já temos esse patamar. Eu fiz uma viagem agora, eu fui lá para os Maias e eu disse para vocês que eu ia verificar, pois de fato já não serviram mais, já não estão mais servindo carne vermelha nos aviões. Assim como se tirou o cigarro, o avião é sempre a vola-letra, certo? A sociedade vai. Hoje não se serve mais carne vermelha.
e como o peixe azeda muito e tal, então é massa ou frango. O frango ainda resiste. Mas daqui 10 anos, tu vai ver, não vai ter mais comércio, não vai ter mais açougue.